hoje em dia a sociedade tem equivocadamente uma atitude menos feliz quando esses caras estão me parando. Fala um pouquinho para o nosso público da importância preventiva quando o policial abordar o seu veículo, você pode ter um assaltante dentro, ele poderá prevenir isso. Fala um pouquinho desse cenário, como que a sociedade deve entender esta ação. Nós vivemos hoje um momento bastante complexo, e não só hoje, né, há um bom tempo, onde infelizmente a violência nos ronda, a violência está nas ruas, os crimes estão nas ruas, né? Sim. Então o trabalho policial militar, nós precisamos cada vez mais ter criatividade na forma de atuar para conseguir ter um resultado mais positivo contra o crime, né? E trazer a tão sonhada paz social aos nossos munícipes, né? A ideia, na verdade, é proporcionar a percepção de segurança, é que a pessoa trafegue nas ruas tranquilamente, se sentir seguro. Por isso a polícia está nas ruas. Paz, né? Isso, paz social, paz no trânsito, em qualquer, né, em todas as vias, na rodovia, em todos Sim. os lugares, né? Então a abordagem policial é uma ferramenta útil e também eficiente. Muitas vezes é na abordagem policial que nós encontramos o criminoso, o crime. Muitas pessoas às vezes se incomodam, mas eu vejo assim, eu acompanho muitas redes sociais quando se fala sobre uma blitz policial, então há comentários de toda forma ali, né? Muitas vezes as pessoas criticam e outras pessoas já interferem dizendo assim, você critica porque você nunca foi salvo por uma abordagem policial. Você estava sendo sequestrado, você estava sendo abordado. E isso é comum acontecer, né? Sim, é comum, infelizmente acontece, né? E o policial... Não, e é comum o policial de evitar um mal maior quando ele faz essa abordagem preventiva. Sim, porque é algo que as pessoas não param para pensar, é que o policial, a experiência profissional dele, traz o que nós chamamos de tirocínio. Quando eu ingressei na academia do Barro Branco, eu ouvia muito falar tirocínio. Eu falei, nossa, mas eu sempre gostei muito de língua portuguesa. Eu falei, que palavra é essa que eu nunca ouvi, né? E eu fui procurar no dicionário o que significava tirocínio, né? Sei. Então significa experiência. Porque quando eu ouvia tirocínio, eu falei, nossa, será que é uma percepção extrasensorial, que o policial sente que ali tem alguém armado? Não. Até né? Se formos analisar pelo aspecto energético, até pode ser, mas na verdade é a experiência. Dele perceber o comportamento daquela pessoa, indicando de que há algo... O olhar, o temor, o policial já tem isso na visão dele, né? Eu me lembro até, eu era tenente em Votorantim, que eu sou, acho que todo mundo já percebeu que eu sou caipira, né, pelo meu sotaque. Eu sou de Piedade e eu trabalhei um tempo em Votorantim, em Sorocaba, que é a minha região, e uma vez eu indo para uma formatura do ProErd, inclusive. Eu estava saindo de Votorantim para me dirigir a Ibiúna, numa formatura do ProErd, e tô lá, eu na viatura com o meu motorista. Eu passei por um veículo, tava um senhor no volante e um passageiro do lado. A hora que o passageiro viu a viatura, ele fez assim. Eu já falei pro meu motorista, vamos abordar. Ele era procurado pela justiça por um crime de homicídio. Ele tinha matado o genro dele com um espeto de churrasco, no Rio de Janeiro. Meu Deus. E o que me chamou a atenção foi que ele estava normal dentro do carro, ele viu a viatura, ele recostou, quer dizer, eu devo. Sim, eu devo. Né? Literalmente ele me disse, eu devo. Sim. Então nós paramos no posto de gasolina, abordamos o veículo e ele era procurado pela justiça. Então o policial percebe esses insights, esse comportamento, essas atitudes daquele indivíduo que denotam que ele tem algo irregular. Ou ele está portando uma arma, ou ele está portando droga, ou ele é procurado pela justiça. Alguma coisa ele deve, né, à justiça. Então isso é o tirocínio policial. E muitas vezes o policial para um veículo por conta disso. Às vezes ele acabou de acontecer um crime envolvendo um carro marca tal, cor tal. E tem um carro como esse passando. Obrigatoriamente o policial vai abordar. Sim. Porque aquele carro pode ser o carro que praticou aquele crime há alguns minutos. Então, normalmente a abordagem não é sem fundada suspeita ou sem motivação. O policial ele aborda quando há uma real motivação para aquilo. Sim. E peço para o amigo que acompanha o nosso programa que entenda o seguinte, o policial, eu tenho amigos médicos, eu gosto de fazer essa analogia, eu tenho um grande amigo cirurgião que fala, olha, eu tenho dor de dente, eu discuto com a minha mulher, eu tenho diarreia, eu tenho um monte de problemas. E às vezes aquele não é o melhor dia do policial, e ele pode cometer equívocos, sim, como todos nós. Não pegue este momento, às vezes menos feliz, fazendo disso o padrão da polícia, porque não é. Nós temos que mudar essa percepção do mundo, porque nós estamos mostrando aqui tantas ações sociais de preocupação
preventiva da polícia, da qual você, amigo que nos acompanha, pode cooperar salvando vidas, atendendo adequadamente o policial. Quando ele fizer a abordagem, agradecê-lo como a educação que papai e mamãe deixou pra gente, nos ensinou. Você falava justamente sobre frequentar áreas às vezes urbanas mais perigosas, e vocês poderão agora, o nosso amigo, acompanhar uma foto aqui de o policial, ou uma policial, eu não sei bem, que fez um atendimento de parto, que é muito comum. Sim. Fala um pouquinho, foi na sua guarnição. Essas imagens que eu mandei foi inclusive minha força tática. A força tática, que é um segmento da Polícia Militar que está voltado aos crimes mais difíceis, aos roubos, roubo a banco, sim. roubo praticado por quadrilhas fortemente armadas. É uma equipe policial militar que usa uma viatura maior. Eles estão sempre em 3 policiais e um dos 3 é um sargento. Sim. Então eles são vocacionados, são focados em crimes mais violentos, em crimes mais graves, né? Sim. E essa equipe do sargento Eleutério, eles estavam patrulhando as ruas de Osasco numa noite e foram parados por um veículo. O pai da criança, né, conduziu o veículo, falou: minha esposa está entrando em trabalho de parto. Eles pararam o veículo e viram que não daria tempo de chegar até ela estava no carro, ela estava no banco de trás do carro. E não daria tempo de chegar até o hospital. Então o sargento Eleutério fez o parto desse bebê dentro do carro deles mesmos. Que bacana. Isso é muito comum. Sim. Isso é muito comum. Há pouco tempo nós tivemos o Cabo Gama, que foi a mesma coisa. Eles numa mesma situação, patrulhando normalmente, né, as ruas de Osasco, foram acionados por um senhor que conduzia um veículo, que também a mulher estava dentro do carro em trabalho de parto e não daria tempo de chegar até o hospital. A mesma coisa acontece com bebês engasgados, crianças engasgadas. É muito comum, nós temos assim, acho que na polícia toda, todos os dias ocorrências do gênero. Muitas vezes a criança é amamentada no peito, né, leite materno ou na mamadeira, e ela engasga com o próprio leite e ela para de respirar, né? Ela entra, muitas vezes a criança já chega... E acontece de ligar para a polícia? Sim, também. Quer dizer, como se fosse um pronto-socorro no sentido médico? Eu fui chefe de Copom em Sorocaba por 7 anos. Eu era chefe da central onde se atende o 90 e despacha a viatura para o atendimento de ocorrência. O Copom é centro de operações da Polícia Militar. Então é onde o 190 é atendido e onde a viatura é despachada para o atendimento das ocorrências. Nós já tivemos em Sorocaba, em todos os Copons no estado de São Paulo, atendimentos de parto por telefone. Olha só. Eu tive uma situação... Você fica dando instrução? Sim, o sargento Ronaldo, uma pessoa ligou e falou assim: olha, minha amiga está entrando em trabalho de parto, não tem como levar para o hospital, o neném já está nascendo. Ele foi orientando, passando, né, passo a passo o que ela deveria fazer para auxiliar o nascimento do bebê, até o momento que o bebê chora. Ele até se emociona, a voz dele embarga porque ele fica emocionado vendo que deu certo, né, que o bebê nasceu. Sim. Daí, enquanto ele está orientando no viafone, né, por telefone, outras equipes já estão acionando o SAMU, o bombeiro, para irem até o local, né, do parto. Então ele vai fazendo o que é possível por telefone, enquanto o seguro real, né, médico, está indo para o local. E a mesma coisa acontece com o bebê engasgado também. Os bebês engasgados, muitas vezes, as mães são orientadas por telefone de como realizar a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgo, né? Sim. Então, se a pessoa liga 190 numa situação assim, além de enviar o socorro para o local, ele vai orientando via fone. Às vezes o próprio pai ou a mãe pode fazer a manobra de Heimlich, que não é uma manobra difícil. E quando a situação ocorre nas ruas, o policial mesmo faz. É comum também, muitas vezes, a pessoa ir até uma base da Polícia Militar, um batalhão, uma companhia, uma base comunitária com um bebê engasgado. Geralmente ele já chega cianótico e já não está respirando. O que é cianótico? Azuladinho já, assim, porque já está faltando a oxigenação, isso. Então o policial já orienta ou por telefone ou presencialmente, faz a manobra de Heimlich e desengasga o bebê, e aí sim vai para um ponto-socorro para a conclusão do atendimento. Nós temos inúmeras maneiras de orientar o nosso policial, de instruir o nosso policial. Os cursos de formação já trazem todas as matérias necessárias, porque, veja bem, a atuação do policial militar hoje nas ruas, ela é holística. Ela abrange, eu até brinco, né, falo que o policial só não faz casamento porque não é padre, porque senão ele faria, mas nós temos policiais que são pastores e que fazem casamento, então, mas assim, nós fazemos de tudo realmente. Quando você acha que você já fez de tudo, aparece alguma coisa diferente que você faz também.
também, né? Sim. Então a nossa formação em termos curricular, ela é muito extensa. O policial aprende sim a fazer parto, aprende a fazer a manobra de Heimlich, de desengasgo. Isso para todo policial, quer dizer, Todo. tem um treinamento geral, então, Todos digamos os policiais, assim. em todos os cursos de formação. Sim. Para aquele que entra como soldado, daí ele vai ter um upgrade, vai ter um reforço quando ele vai a sargento. Para aquele que entra como oficial diretamente na academia, como foi o meu caso, na Academia do Barro Branco. Para você ter uma ideia, a Academia do Barro Branco, o curso de formação de oficiais é um curso de 4 anos, período integral. Então equivale a uma faculdade de 8 anos. Sim. Sim, né? Uma faculdade sim, hoje, a maioria das faculdades aí fora são meio período apenas, sim, né? Sim. Então são 4 anos em período integral. Então ele tem atividade física, ele tem prática de tiro, ele tem primeiros socorros, que é nessa parte que aprende o parto, sim, a manobra e tudo sim, mais. Ele tem matéria jurídica, um campo jurídico muito grande, ética, deontologia, que nós chamamos, né? Psicologia, ele tem de tudo um pouco, sim, né? Sim. Para que ele saia às ruas em condições de pelo menos orientar a população a e respeito de interagir adequadamente nesse cenário tão estranho, então, né? Quer dizer... estranho, complexo, amplo, sim, né? Realmente sim, holístico, né? Sim, são muitas vertentes, são muitas áreas, sim, né? Sim. Então o policial tem, por exemplo, aulas durante o curso de formação sobre a condução da sua vida financeira também, né? Como conduzir de forma saudável a sua vida financeira. Sim. Nós temos, até um fato interessante, em todos os cursos de formação, nós temos, na academia, quando eu fiz também, nós temos os grêmios, onde o policial, fora do horário curricular, ele tem a possibilidade de se aperfeiçoar em alguma área que ele goste. Por exemplo, o Grêmio Rodoviário, que diz respeito ao policiamento rodoviário, o Grêmio de Bombeiros, que é a especialidade de bombeiros, de choque, que é a especialidade de choque que nós temos para praças esportivas, Rocan, que é de moto, o Grêmio de Policiamento, que é a nossa base, né? Todos se formam com conhecimento bastante amplo em policiamento mesmo. Sim. E nós temos também, para apoio espiritual, os grêmios religiosos. Olha que legal! Foi justamente na Academia do Barro Branco que eu conhecia o espiritismo, né, o kardecismo. Olha, que beleza. Lá à noite tem o Grêmio Católico, o Grêmio em dias diferentes, né? O Grêmio Católico, outro dia tem o Grêmio Evangélico, o Grêmio Ou seja, Espírita. tem um palestrante que está ministrando aulas e conteúdos. E geralmente é alguém da própria polícia. Sim. Né? O que eu acho interessante é que, diferentemente do que a sociedade às vezes se apercebe, vocês trabalham com a diversidade o tempo todo, né? Sim. Ou seja, as questões da sexualidade tão debatidas hoje em dia, para vocês isso é normal, né? Porque é o cenário que vocês vivem, a questão da diversidade religiosa, enfim, isso vai... E temos uma mulher, por exemplo, dirigindo, comandando o 14º Batalhão, ou seja, essa visão holística de vocês é impressionante, né? Até aí eu quero pontuar alguns aspectos nesse sentido. Primeiro, que nós temos dentro da Polícia Militar, eu tenho inclusive, você deve até já ter visto no 14º Batalhão, um policial homem trans. Que bacana! Eu falo naturalmente porque ele mesmo já se colocou à disposição para falar sobre isso. Um exemplo daquilo que deve ser feito no Brasil e no mundo. A naturalidade das coisas. Eu estava até hoje de manhã lembrando uma música do Lulu Santos, né? Toda forma de amor. Eu sei. Queremos justa toda forma de amor, né? Uma coisa assim, não me lembro. De manhã eu estava cantando essa música e me lembrei. Sim. Então, eu tenho no meu quartel um policial trans, que é o soldado Micael, um menino formidável, meu auxiliar de relações públicas. E ele mesmo se colocou à disposição para falar que na Polícia Militar ele não teve dificuldade nenhuma em fazer a transição, porque ele entrou como mulher, era a soldado Honorato, que Honorato é o sobrenome dele, né? Era Miriam Honorato, e já como soldado ele fez a transição, fez a cirurgia, fez a mudança do nome, né? Até na própria certidão e tudo mais, e trabalha e é muito respeitado pelos policiais. Sim, não tem problema nenhum, né? E eu estou aqui, a gente no início do programa estava falando sobre isso, e como é que foi o emocional do policial militar durante a pandemia? Quer dizer, o mundo não tinha e não tem informação ainda adequada. Como é que foi interagir? Houve perdas? Fala um pouquinho sobre isso. Foi uma situação atípica, eu acho que ficaremos para a história, né? Por termos passado por isso no Brasil, algo que impactou o mundo todo, né?
E a Polícia Militar, ela sempre tem muitos desafios, como eu disse, principalmente pela sua dimensão. Não é uma indústria com 100, 150 funcionários, é uma instituição com, hoje, 82 mil homens e mulheres, né? Então, 82 mil no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, você está falando, né? Então, implementar todas as medidas necessárias para que o policial trabalhasse adequadamente foi um grande desafio. Primeiro que você se lembra bem, e todos que nos veem devem lembrar. Aqui. Lembrando que 35 a 40% dos municípios brasileiros, se não me falha a memória, não tem 5 mil habitantes. Justamente. Né? Eles possuem 85 mil. Né? É muito mais do que uma cidade. Né? Sim. Então vocês devem lembrar bem que no início nós não achávamos álcool em gel para comprar, né? Imagine a nossa diretoria de finanças e de logística ter que comprar álcool em gel para 82 mil policiais militares. Então foi um grande desafio. Que tinha que pôr a mão em alguém que não sabia se ia justamente. contaminar, se não ia. Justamente, porque nós não paramos em momento nenhum, não teve home office para o policial militar, né? Seria impossível, né? Então nós estávamos no front, sim, todos os dias. E eu via a apreensão dos policiais, porque o policial não pensava nele como policial, ele pensava na família dele, porque ele ia voltar para casa após ter contato com muitas pessoas. Sim. E talvez levar esse vírus para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais idosos. Teve gente que não queria ficar em casa, que deve ter tido todo tipo de reação na mente dele. Mas olha, eles não titubearam em nenhum momento. Os policiais foram muito aguerridos, eles foram para a luta, para a guerra, que foi uma verdadeira guerra, né? Nós fornecemos tudo que foi possível, luva descartável, álcool em gel, máscaras, né, para todos eles. A polícia teve que fazer uma compra muito grande. E teve apoio de algumas instituições nesse cenário, farmácias ajudando? Como é que teve? Eu me lembro até, na época nós não conseguíamos comprar álcool em gel, teve uma farmácia que nos deu até para a minha equipe, três frascos de 1 litro cada um de álcool em gel, e na época nós achávamos para comprar. Sim. Teve empresas que doaram, nós recebemos muita doação de empresas, legal. Como eu me lembro a IP e outras aí que forneceram para a segurança pública caminhões com álcool em gel, com máscaras e tudo mais. Né? Ou seja, teve pessoas que fizeram máscaras nas casas e nos doaram. Minha mãe mesmo. Minha mãe fez máscara para a cidade toda lá em Piedade, né? Ela fez e concitou outras costureiras, outras pessoas, né, que estavam em casa, né, naquele momento sem poder sair. Foi uma corrente do bem realmente para ajudar a todo mundo. Ou seja, o Covid foi educativo. Foi educativo, com certeza. Espero que tenhamos aprendido, né? Sempre fica um legado, né? Tem que ficar, porque foi um grande desafio realmente. E teve perdas? Tivemos mais de 100 policiais da ativa que morreram no estado de São Paulo. Nós tivemos, salvo engano, 140 e alguma coisa policiais da ativa que morreram por Covid. Agora, os nossos veteranos foram muito mais afetados. Nós tivemos mais de 800 veteranos que morreram. Estranho isso, né? Porque eles não estavam no front e mesmo assim se contaminaram por causa da idade. Pelas comorbidades, né? Sim. Pelas comorbidades. Pressão alta, diabetes e outras doenças que acabaram levando os nossos veteranos. Alguns já bem idosos, né? Mas que nós temos o controle. Nós somos hoje mais de 130 mil, mais ou menos, policiais militares entre ativos e inativos. Sim. Então, dos nossos veteranos, mais de 800 morreram. Mas se nós observarmos de 82 mil policiais militares, o número de 140 mortes é um número extremamente baixo, perto da sociedade civil, que perdeu proporcionalmente muito mais pessoas, né? Então, quer dizer, isso deixa para nós uma resposta de que nós cuidamos bem dos nossos policiais. Infelizmente, mais de 140 morreram, mas esse número poderia ter sido muito maior. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi muito diligente, foi muito cuidadosa no sentido de cuidar especificamente dos policiais para evitar essas baixas. Eunice, nessa visão holística toda que você estava falando, né, tem o trabalho do Brinquedo Legal, né? Fala um pouquinho sobre essa ação que vocês empreenderam. Sim, a campanha Brinquedo Legal foi uma iniciativa dos nossos instrutores do ProERD. Eles, há 5 anos, eles iniciaram uma campanha nas escolas que eram tinha um nível de aquisitivo um pouco melhor, então eles pediam brinquedos usados ou novos para as crianças,
recolhiam esses brinquedos, tratavam esses brinquedos, que alguns vinham quebrados, E descosturados. quem que consertava Os isso? nossos policiais Puxa mesmo. vida, Eles que mesmos. beleza. Levavam para casa, fazem isso até hoje, né? Levam para casa, lavam, põem para secar, costura, cola, né? Deixam em condições, aí todos eles são embalados e eles são distribuídos numa escola de periferia, uma escola bem simplesinha, assim, de uma área um pouco mais carente, né? Então isso foi há 5 anos, a primeira campanha Brinquedo Legal. No ano passado, que seria a 4ª campanha, o Cabo Torres até me procurou e falou: comandante, como que nós vamos fazer? As escolas estão fechadas. Cabo Torres do Proerd. Do Proerd, Seria a 4ª campanha Brinquedo Legal e onde que a gente vai arrecadar os brinquedos para entregar para a comunidade, né? Daí me veio a ideia, porque eu moro num prédio e no meu condomínio sempre tinha uma outra pessoa tocando nos sábados à tarde, como era período de pandemia, eles levavam uma banda ou alguma coisa assim, eles tocavam numa área comum e as pessoas assistiam das janelas, para não dar aglomeração, né? Daí eu pensei, vou pedir para o Coronel Tofanelli, que é meu comandante, né, comandante do CPM-8, me emprestar a banda da Polícia Militar, que é lá do CPM-8, e vamos ver se a gente coloca nos condomínios. O Coronel Tofanelli abraçou a minha loucura, né? E a banda, nós agendamos, sábado sim, sábado não, a banda ia, nós agendamos os condomínios e fizemos em 5 condomínios de Osasco, condomínios de médio e alto padrão, né? Então nós divulgávamos antes. A Secretaria da Educação de Osasco nos ajudou com o folder, com a imagem, a divulgação, tudo. Nós divulgamos nos condomínios e aos sábados nós íamos com a banda da Polícia Militar e explicávamos o que estávamos fazendo ali, né? Já havia uma divulgação prévia, então as pessoas já preparavam os brinquedos. Eu até dizia que seria a oportunidade de fazer uma limpeza nos brinquedos das crianças, né? Ver aqueles brinquedos que eles já não usam mais, né? Sim. Que já estão paradinhos ali faz tempo. Assim, educa o próprio filho a... Justamente, eu falava, né? Porque eu sempre fazia a abertura, explicava e eu dizia, é uma oportunidade de ensinarmos a solidariedade, a fraternidade aos nossos filhos, né? Dividir aquilo que ele tem para mais. E foi um sucesso, nós arrecadamos mais de 10 mil brinquedos em 2020, né? No primeiro ano da pandemia. Mais de 10 mil brinquedos. Daí nós fazíamos kitzinhos, porque às vezes era um brinquedo muito simplesinho, então nós juntávamos vários brinquedos simples, fazíamos um kit. Às vezes era um outro brinquedo muito bom. Na primeira live que nós fizemos em 2020, teve um senhor que saiu do condomínio, foi até uma loja de brinquedos num shopping e voltou com uma sacola enorme com vários brinquedos embalados. E isso sempre de sábado, né? Na segunda-feira, quando nós íamos abrir tudo aquilo, cuidar, limpar, né? Abrimos a sacola dele, eram vários brinquedos muito bons e no fundinho estava uma nota fiscal que ele gastou mais de R$500 com aqueles brinquedos. Olha que bacana. Então, nós conseguimos naquela época, né, em 2020, mais de 10 mil brinquedos. 2021 nós fizemos de novo, conseguimos mais ou menos 7 mil brinquedos. Então fizemos os kitzinhos e escolhemos uma escola de periferia esse ano, né? Porque as aulas já tinham voltado. Sim. Fomos numa escola no bairro Munhoz Júnior, em Osasco, na Zona Norte. E entregamos os brinquedos a essas crianças. Então é uma campanha muito bacana, sabe? Nós sabemos que muitos pais hoje não têm nem dinheiro para pôr o pão, o arroz, o feijão na mesa. Sim. Então, que são um brinquedo, né? Sim. Então as crianças ficam muito felizes. Ver os olhinhos delas brilhantes brilhando não tem preço. Sim, isso motiva também e educa emocionalmente o seu policial, né? Sim, também, com certeza. Né? Para valorizar a vida e tal. Bom, nós não poderíamos encerrar este bate-papo delicioso sem destacar aqueles que perderam a vida trabalhando em prol da sociedade. Nossos agradecimentos a todas as famílias. Eu quero agradecer muito você. Desculpe. Quero muito te agradecer e que você leve ao todo policial o nosso abraço. E colocamos o Portal Sustentabilidade, já que eu estou me recuperando aqui da emoção, à disposição para nós desenvolvermos as parcerias, os cursos que nós queremos levar para os filhos dos policiais, né? E tudo aquilo que for possível para que a gente possa desenvolver uma sociedade melhor. Leve meu abraço também para o Jairo, né?
para o Cabo Torres e espero poder revê-la em breve. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Manga. Eu queria também aproveitar a oportunidade para... quando você me deu a possibilidade de vir fardada ou a paisana, eu quis vir a paisana, porque eu queria mostrar para aquelas pessoas que nos ouvem agora que dentro da farda existe um ser humano. Muitas pessoas não têm essa sensibilidade para perceber isso. Nós somos mais de 82 mil homens e mulheres que escolheram em algum momento da sua vida servir a população paulista, servir aos brasileiros de São Paulo. E quando nós nos formamos, para quem não sabe, nós somos uma das únicas profissões no mundo que faz um juramento que, se preciso for, nós daremos a nossa vida em prol da sociedade. Muita gente não sabe disso. Então, o policial que serve você na sua rua, que atende você, que aborda você nas ruas, ele é um ser humano. Dentro da farda existe um ser humano. A polícia militar não é racista, não é homofóbica, não é violenta. As atitudes que assim acontecem da parte de um policial militar são atitudes isoladas e particulares. Porque se nós analisarmos, esse mesmo policial, ele vem da mesma sociedade que você veio. Então, ele traz consigo, às vezes, traços do racismo, traços da homofobia, traços da violência. A instituição policial militar não estimula isso em hipótese alguma, pelo contrário. São atitudes que são reprovadas e são, inclusive, apuradas e punidas dentro da polícia militar. Nós somos, na nossa grande maioria, homens e mulheres honestos, homens e mulheres, pais e mães de família, que têm orgulho de ostentar a nossa farda cinza bandeirante. E nós fazemos isso com muito amor, nós salvamos vidas todos os dias. O simples fato de um policial estar patrulhando a pé as ruas ou de viatura, estar estacionado numa esquina, ele já está salvando vidas. Quantas vidas ele não salva quando apreende uma arma de fogo que está circulando nas ruas? Então nós precisamos que a sociedade nos olhe com olhares também mais humanos e mais sensíveis e percebam que nós somos homens e mulheres honrados e que sentem muito amor pela farda que envergam. E nós trabalhamos por você, cidadão brasileiro de São Paulo. Muito obrigada, Manga. Maravilha. Obrigada. O programa Sustentabilidade encerra essa edição de dezembro, um balanço, né, sobre o trabalho social da Polícia Militar, que irá se estender para sempre. Um abraço e até breve.